Nesse momento nós vamos para a pregação e eu chamo aqui nesta noite o pregador, que ele possa se achegar. Não vou falar o nome dele, vocês vão ver quem é. Vamos orar? Estenda as suas mãos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nesta noite nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo, Senhor, que Tu és para nós, ó Pai. E neste momento nós te pedimos pela vida do Jonathan, Senhor, que ele possa ser usado por Ti aqui neste lugar, ó Pai, que não seja ele a falar, ó Pai, mas que ele seja apenas um canal do Teu mover, do Teu agir, Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Unja, Senhor, ele com o Teu óleo precioso, ó Pai, para que ele possa falar aquilo que vem de Ti, Senhor. Que ele não seja, Senhor, apenas um mero homem a falar aqui, Senhor, mas que ele seja realmente boca de Deus, ó Pai. Que ele possa proferir palavras, Senhor, que venham ao encontro do Teu coração, ó Pai, e dos nossos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tens feito. Obrigado, Senhor, por tudo que há de fazer em nossos corações. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Você vê que o negócio é sério quando ele me chama de Jonathan e não de Jonca, né? É outro nível. Muito bem. O tema de hoje, essa mensagem, é esfriamento. Foi como foi passado. E é o seguinte, quando a gente fala de esfriamento, geralmente são duas vertentes que são abordadas, quase sempre, né? A primeira vertente é a vertente do esfriamento para com Deus. E a segunda vertente é o esfriamento para com as pessoas, via de regra. Então, esfriamento com Deus, você não tem mais aquele primeiro amor, o fogo do primeiro amor, como você sentia quando você realmente foi convertido e tal. Enfim, e eu até comentei com o Varela isso, eu comecei a fazer a palavra, né, a pregação, e aí eu fui abordando esses dois temas. E olha que interessante, como é que Deus faz, né? Ontem à noite estou voltando de uma aula de inglês, e aí, no meio do caminho, isso me vem na cabeça o seguinte: não é isso, cara. Não é isso. Não é isso que você vai falar. Não é isso que você tem que falar. Não é sobre essas duas vertentes que todos falam. É sobre uma outra coisa. Então é o seguinte: não pretendo aqui falar sobre o esfriamento para com Deus ou para com as pessoas. Meu foco aqui é o esfriamento para com a verdade, tá? E aí a gente entra numa vertente um pouco mais filosófica, tem mais coisas para explicar, mas enfim. Vamos lá então. Então convido todos os meus queridos e minhas queridas a abrirem a Bíblia em Mateus. Livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 14. Novamente, Mateus 24, 9 ao 14. Posso ler? Maravilha. Vamos lá então. Diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Já começou bem, né? Bem light, bem leve. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Só melhorando. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Foco na palavra quase. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, podem sentar. O tema é esfriamento. E aí, vamos lá. Isso aqui geralmente é o versículo são os versículos que são mencionados, né? Especificamente o versículo 12, que é onde está a palavra esfriar. Novamente, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Logicamente, esfriamento não fala sobre esfriar. Não necessariamente. O foco aqui não é a palavra esfriar, tá? O foco aqui é a palavra iniquidade. Ok? Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, ok? Vamos lá então, foco na iniquidade. A palavra iniquidade, ela vem do grego anomia, tá? Anomia é uma derivação da palavra anomos. Nomos significa lei em grego, e a é o prefixo de negação. Então, anomos, sem lei, contra a lei. Anomia significa aquele, um adjetivo, né? Aquele que vai contra a lei, aquele que não reconhece a lei, certo? Muito bem, e é interessante por conta do seguinte, só nesse contexto aí, anomia, né? Então, eu vou contra a lei. Bom, se eu vou contra a lei,
existe uma lei, certo? Se existe uma lei, existe ordem. Existem regras a serem seguidas. Existem coisas que você pode, existem coisas que você não pode. Existe o que é certo, existe o que é errado. Existe o bem, o mal. A verdade e a mentira. Muito bem. E se isso realmente estiver certo, não importa se você gosta da ordem, se você concorda com ela ou não. Ela é por si só. Ela não depende de você para funcionar, né? Muito bem. E por que isso é interessante a gente entender? E por que eu estou focando nessa palavra em vez de esfriamento por um momento? Por conta do seguinte: isso aqui especificamente é essencial, é de essencial reconhecimento para nós, para a nossa proposta de hoje, que é a seguinte: é analisar isso tudo nesse contexto atual da pós-modernidade, nos tempos atuais. E aí, para isso, para a gente entender melhor, para a gente ter um fundamento melhor, vamos a uma breve introdução, tá, do que é o pós-modernismo, né, esse movimento. Tá? Porque assim, quando eu falo pós-modernismo, alguns aqui talvez já saibam, alguns talvez nunca ouviram falar, não tem a menor ideia do que é. Porém, você não precisa necessariamente saber a palavra pós-modernismo, as palavras pós-modernismo. Você não precisa saber isso. Quando eu falar aqui, vocês vão entender logo de cara. Então vamos lá, com o movimento filosófico, tá? Começou em 1979, por conta do filósofo francês Jean-François Lyotard, tá? Autor do livro A Condição Pós-Moderna, onde ele analisa justamente isso. Fala assim sobre a nossa condição atual, como a verdade ela tem mudado, ela se adapta a cada cultura, ela se adapta a cada sociedade. Então você pensa uma coisa, eu penso outra. Então geralmente na igreja se critica muito sobre o relativismo, né? Sobre você pensar isso, eu penso aquilo e tal, mas pouco se fala sobre a pós-modernidade, que é a raiz disso tudo. Muito bem. Alguns nomes aqui dos filósofos desse movimento vocês devem conhecer: Jacques Derrida, Michel Foucault, que são adorados nas universidades, afora, em escolas também. Muito bem. Louis Althusser também, etc. Bom, ok. Eles foram responsáveis pela propagação da teoria pós-moderna, tá? Muito bem. Resumidamente, o que seria essa pós-modernidade, o pós-modernismo como movimento filosófico? É o seguinte, vamos lá. Quando eu pego isso aqui, esse degrau, a gente enxerga um degrau, certo? Porém, eu posso enxergar isso aqui uma coisa que eu posso sentar, certo? Eu enxergo isso não como algo que dá para sentar, porque tem 4 pernas e tem uma almofadinha aqui, não por isso, mas que eu enxergo uma possibilidade. Eu posso enxergar um apoio para segurar a minha garrafa, né, meu mini galãozinho. Muito bem. Eu posso enxergar aqui milhares de coisas. Então, o que a gente percebe? O mundo tem 1001 maneiras de ser interpretado. Se tem 1001 maneiras de ser interpretado, dificilmente existe um certo e um errado nesse meio. São muitas formas de você pensar. Não tem como dizer que tem uma certa, né? Então tá, o mundo funciona dessa maneira. Objetos, coisas, ok. Quando a gente passa para pessoas, aí muda um pouco o jogo, tá? Aí começa a brincadeira, que é o seguinte: já não se olha mais como 1001 possibilidades de interpretação. Se reconhece isso, porém, Foucault, Derrida, essa galera toda do capeta, o que eles fazem? Eles começam a propagar, né, a ideia de que a interpretação correta e mais justa, mais funcional, é a da hierarquia de poder, tá? Hierarquia de poder. Foca nessa palavra, poder. Muito bem. Então é o seguinte: a gente tem 1001 maneiras de interpretar a realidade, as pessoas, os nossos relacionamentos. Eles começam a argumentar que o certo é você interpretar isso como uma hierarquia de poder. Se é uma hierarquia de poder, então nós temos níveis, é uma hierarquia, né? Então a gente tem aqui embaixo, a gente tem aqui em cima. Se a gente tem aqui em cima, tem as pessoas, obviamente, que estão aqui em cima, que têm mais poder, que dizem o que é e o que não é, o que pode ser e o que vai deixar de ser. Tem as pessoas aqui de baixo que não têm poder sobre nada, certo? E daí começa o que na teoria política americana a gente chama de identity politics, traduzindo para cá seria política de identidade, que é basicamente o quê? Pastor Manuel, vamos lá. Eu chego para você hoje, tá? Acordei, todo mundo acorda, né? Normal. Acordei, falei, bom, hoje eu me sinto mulher. Eu acordei me sentindo assim, deu vontade, muito bem. Aí eu falo, bom, pastor Manuel, todo respeito, hoje eu... Som. E aí o que ocorre? Ocorre o seguinte: estou me sentindo assim, né? Simplesmente porque sim, né? Deu vontade. E aí você chega para mim e fala, Jonathan, olha só, todo respeito, você não é mulher, Jonathan. Você é homem, né? Pelo menos parece. Muito bem.
você é homem, Jonathan. Eu falo, bom, pastor, não, olha só, o que ocorre? Por conta disso aqui, por conta dessa teoria, isso que ele está falando não é um indivíduo discordando de outro indivíduo. É um homem hétero, cisgênero, branco, cristão, de classe média ou classe alta, oprimindo alguém que se sente diferente, né? Pós-modernidade. Não existe verdade nisso aqui, esse diálogo. O próprio fato de nós estarmos dialogando já está errado por si só. Porque se eu dou ouvido a ele, eu estou falando com alguém que está acima de mim nessa hierarquia. Então eu estou legitimando o seu poder. Perdi o jogo, né? Faz todo sentido. Muito bem. E aí o que ocorre? Você percebe que assim, eu falando aqui, não é muito difícil de perceber como é que isso vai dar errado no meio do caminho, né? Mas quando você entra numa faculdade e tal, não necessariamente é tão fácil, né? Não necessariamente. Antes de eu continuar aqui, eu queria só fazer uma pergunta, pedir a participação de todos vocês, só nesse momento. Quantos aqui já fizeram ou estão fazendo faculdade? De humanas especificamente. Humanas, especificamente. Ok. Vocês que levantaram a mão, algum de vocês já ouviu falar durante a universidade de Foucault, Derrida, essa galera toda? Ok. Quando vocês ouviram falar como assim, gente, olha, eles pensam isso, concorda, discorda, bom, eu tenho minha opinião, não sei o que, não sei o que. Ou vocês ouviram falar assim, gente, olha, Foucault falou isso e ele era maravilhoso, ele era lindo, Foucault é maravilhoso. Vocês ouviram assim? Pois é. Por que eu não estou surpreso, né? Muito bem. Porque o que ocorre? A gente vive num mundo caído, né? Se o mundo está caído, não tem ordem, não tem estrutura. Eu penso o que eu quero, você pensa o que você quer e dane-se, vamos ser felizes, né? Esse pensamento está muito comum hoje em dia, né? O que importa é ser feliz. Vivo agora, né? Muito bem, isso aí, vivo agora, quebra a cara e depois que se dá, né? Beleza. Então, muito bem, a gente vive nessa era, né? E aí é o seguinte, eu vou falar algumas palavras aqui e por balançar de cabeça, como eu estou vendo vocês fazendo aí, vocês me dizem se vocês já ouviram essas palavras que são derivadas dessa teoria. Vamos lá. Em universidade, em escola, rede social, o que for. Palavras como desconstrução, ruptura, expressões como quebra de padrões, quebra de tabus. Muito bem. Por que eu não estou surpreso de novo? Certo. E aí o que ocorre? Não basta a gente entender isso, né? Ali um versículo que falei de filosofia aqui, não basta entender isso. O problema não é esse. O problema reside no fato de que isso entrou nas igrejas há muito tempo e pouco se fala sobre. Poucas pessoas sequer notam isso. Poucas pessoas sequer veem um problema nisso. Como, por exemplo, não só aqui, mas na outra igreja que eu já cheguei a ser membro, em outras igrejas que eu já visitei, amigos também, a gente vê de pessoas que se auto-intitulam cristãos falando o seguinte, cara, não está me incomodando, não tem problema. Está me incomodando, não tem problema. Porque o cara tem que ser feliz mesmo, faz o que ele quiser, o importante é, né, cada um segue. Assim, eu tenho meu pensamento, você tem o seu, e vamos, pô, isso aí, irmão, entendeu? O importante é isso aí. O importante é essa coisa do mundo, tá ligado? Você entende como é que é, pastor? Entendeu? É desse jeito, né? Cada um pensa o que quiser e é isso mesmo. Beleza. Qual o problema nisso? O problema é o seguinte, eu gosto muito dessa frase, do Roger Scruton, que é um filósofo britânico, ele fala o seguinte, o homem que alega para você que a verdade não existe, está implorando para você não acreditar nele. Se a verdade não existe, então o que você está falando é verdade? Ó, eu vi você olhando ali, caraca, uau, meu Deus, que coisa profunda. Justamente. Se a verdade não existe, o que você fala não é verdade. Então dane-se. Vou seguir acreditando no que eu quero, você segue o que você quer, e vamos lá, né? Pois é, cara. Só que tem um problema muito grande nisso, principalmente para nós, tá? O problema é o seguinte, é que talvez, quando você fala assim, cara, ele e ela pensa o que quiser, eu penso o que eu quero, é isso aí, não tem problema nenhum, a gente tem que respeitar, né? É o isentão. A gente tem que respeitar, cara. Tem que respeitar todo mundo, entendeu? E é isso mesmo, respeito é lindo. E aí fica nessa coisa e tal. O problema, cara, é que é o seguinte, vamos lá. Jesus, vamos lá, imagina aqui, Jesus sendo crucificado agora. Aí todo mundo tem suas opiniões, né? Aí vamos pegar essa lógica e aplicar lá na época. Tá, Jesus sendo crucificado. Aí tem a galera que tem a opinião que ele tem que ser crucificado. E tem a galera que tem a opinião que ele não tem que ser crucificado. Imagina eu, um cristão, chegando e falar, cara, o importante é a gente respeitar as opiniões aqui, irmão. Entendeu? Jesus morrendo lá. O importante é respeitar as opiniões, cara. O importante é isso. E olha que interessante, tem um conceito de Voltaire, né? Um filósofo e tal, que eu mesmo já cheguei a acreditar por muito tempo,
que é o seguinte, ele falava assim, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o que você pensa. Lindo, liberdade de expressão, coisa maravilhosa. Aí eu te pergunto, e se é a opinião do cara que você tem que morrer? Você vai respeitar? É isso que você vai fazer? Aí dá um problema, né? Pois é. Mas vamos lá. Então a gente vê que assim, para o cristianismo isso não funciona muito, né? Lá fora já dá errado, aqui então, meu Deus do céu. Então vamos lá. O problema reside no fato de que você entrou nas igrejas, né? E aí hoje, a gente tem cristãos que estão frios para com a verdade, né? Pessoas que se auto-intitulam cristãos, na verdade, né? Tem o joio e o trigo. Então, pessoas que se chamam cristãos que nem sequer têm a capacidade de defender o que é certo. Porque o certo não existe, né? Cada um pensa o que quiser. Irmão, não está me incomodando, não tem problema. Eu já ouvi isso várias vezes. Enfim, beleza. E aí o que ocorre? A gente teve agora em 2018 o ápice do ódio político e das brigas e de xingamentos e de bloqueios e de, vou parar de seguir, vou parar de falar, odeio minha família porque eles não pensam igual eu. Ok, né? E é o seguinte, cara, no meio disso tudo, existe a verdade, né? Na política, na filosofia, na psicologia, existe a verdade, existe o que é certo, existe o que é errado, né? Se você não tem a capacidade, cara, se você não tem o senso de defender o que é certo na igreja, onde você não vai ter represália, digamos assim, imagina lá fora, cara. Imagina lá fora onde as pessoas estão de olho em você, onde se você falar assim, eu discordo, acabou, cara, acabou. Eu tenho amigos e amigas que são cristãos, né? Participam de movimentos estudantis cristãos nas universidades, estão fazendo TCC, por exemplo, ou querem fazer um trabalho em cima de algo da igreja. E os orientadores largam os caras. Largam, porque, Bíblia, cara, sério. Aqui na universidade, aqui onde a gente abre a mente das pessoas, onde a gente abre o mundo, onde você estuda o iluminismo, a razão, nossa, que coisa linda, olha, eu sou um filósofo muito bonito, olha como é que eu falo. E aí, olha, nossa, teorias e palavras difíceis, meu Deus, e tal, e aí você vai vir com Bíblia, cara, sério, Bíblia? Não faz isso não, velho, você é muito mente fechada. O cara não aguenta ouvir a teoria, mas a gente que é mente fechada. E aí, segue-se isso, né? Lá fora é muito pior, cara. Se você não aguenta defender o que é certo aqui, lá fora então, meu brother, bem difícil. E é lá fora que a gente tem que estar, é lá fora que a gente tem que evangelizar, é lá fora que a gente tem que fazer a diferença. Se você não faz o mínimo, que é defender a palavra de Deus como verdade, não como opinião, não como, é o que eu sigo, é o que eu penso, porque eu não quero ofender ninguém. Então você está vivendo para homens, cara, você não está vivendo para Deus. E aí tem um grande problema, né? Ok. E vamos lá. A gente tem hoje pessoas que professam a fé cristã, mas que, por exemplo, são a favor de coisas que realmente não tem como, cara, sabe? E aí, por exemplo, eu vejo com muita frequência, principalmente hoje em dia, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como em outros lugares, ditos pastores que não se posicionam sobre certas coisas, ou que se posicionam meio que Marina Silva, né? A gente tem que debater, tem que ser debatido, e é isso mesmo, né? Tem que conversar e tal. Mas o que você pensa? Não, eu penso que a gente tem que debater, e nunca tem uma opinião, né? Ok. Aí, por exemplo, a gente tem hoje as coisas que são polêmicas, né, de você falar. Então, vamos lá. Não existe verdade. Lembrando, não existe verdade. Muito bem. Aí eu falo o seguinte, olha, eu sou cristão. Eu, como cristão, sou contra aborto. Já era. Porque eu sou homem, então não posso falar sobre isso. Eu sou branco, então não entendo a realidade das mulheres negras. E aí vai uma série de coisas. Só que, cara, eu sou cristão. Eu defendo a verdade. Não a minha verdade. Eu defendo a verdade das Escrituras, né? Se você fica tremendo aí dentro, tipo assim, ai, caraca, ele fala, ai, meu Deus, não acredito que ele falou disso. Jesus Cristo. Cara, tem alguma coisa errada, né? Isso é um assunto. Eu poderia citar vários outros aqui, né? Beleza. Então, repara que a gente está, não necessariamente nós, mas hoje em dia, muito frequentemente, nas igrejas lá fora, então, meu Deus, as pessoas já quebraram essa ideia de verdade, cada um tem uma opinião, cada um faz o que quiser, a sua vida é sua, eu não tenho que me envolver, eu não tenho que ficar bisbilhotando, eu não tenho que me preocupar, sendo que a Bíblia fala que nós somos irmãos, a gente tem que cuidar um do outro, né? Se você está caindo, cara, eu tenho que te levantar. Se eu estou caindo na minha fé, você tem que me levantar. É a nossa responsabilidade. Mas hoje não. A vida é dele, cara. Eu vou ficar me incomodando?
eu, hein? A vida é dele, faz o que ele quiser. E é assim, cada um faz o que quiser e que se dane tudo, né? E aí é um grande problema. Vamos lá, então. Continuando. A favor de coisas indefensáveis, né? Tem essa questão do aborto, liberação de drogas, etc. Eu já vi cada coisa que é impressionante. Frente evangélica, frente católica, frente de tudo que é religião aí, defendendo tudo que a Bíblia fala contra. E é isso, né? Você não pode questionar, você não pode falar nada, porque cada um tem a sua interpretação. Muito bem. E aí o que ocorre, cara? Ocorre que é o seguinte: por conta disso, a gente hoje, principalmente hoje, tem cristãos, bem entre aspas, cristãos, que, por exemplo, odeiam familiares porque o cara não concorda com o que eu penso. Que odeiam certos pastores, que não aguentam ouvir certos pastores, porque eles falam que quem é gay vai para o inferno. Meu Deus, você sabia disso, pastor? Olha que loucura. Muito feio, né? Assim, eu sou da opinião, sabe, pastor, que a Bíblia ela precisa de um update, sabe? Porque eu sou cristão moderno, entendeu? Eu sou o cara que eu não quero machucar ninguém. Eu gosto de todo mundo. Eu gosto de Deus, mas eu gosto de Buda também, porque, porra, o cara é legal, né? Então, assim, eu quero ser amigo de todo mundo, né? Então, você percebe que meu foco é inexistente. Eu não tenho uma coisa que eu defendo. Eu tenho ramificações. Eu tenho várias coisas que eu penso, né? Eu penso que, assim, eu tenho que te respeitar, eu tenho que respeitar ele, ela e tal. E, no final das contas, eu quero respeitar todo mundo. E eu não respeito Deus. Pois é. Continuando. Então, a gente tem esse tipo de coisa acontecendo hoje. Pessoas que deixam de enxergar a mim e a você como pecadores e passam a enxergar a mim e a você como adversários. Porque, pô, você não respeita o que eu penso, cara. Você não concorda comigo, você não repete o que eu falo, você não, sei lá, você não me segue no Facebook, essas coisas assim. Então, não, você é um adversário, você não é um pecador, você não é uma pessoa que carece da graça de Deus. Você é um monstro, você é alguém que é abominável, você é alguém que tem ideias e concepções malignas, coisas muito pesadas. Não pode, gente. E aí, vamos lá. Olha que interessante. Por conta disso tudo, Deus, que tem que ser o centro das coisas, é deixado de lado. Em troca de quê? Ideias, opiniões, ideologias, psicologias, pensamentos e por aí vai, né? E aí, vamos lá. A gente troca isso tudo baseado em quê? Baseado em estudo? Baseado em leitura? Baseado em sentimento. Baseado em sentimento. Eu sinto, cara, puta grila, olha, eu sinto um incômodo quando eu vejo as pessoas falando assim que o cristianismo é o que está certo. Eu fico muito incomodado, sabe? Porque assim, existem muitas religiões, né? A gente tem que respeitar todo mundo. Eu fico tão incomodado, né? Dá um sentimento ruim. É muito ruim, não gosto não. E aí o que ocorre? Dá um sentimento ruim, aí Deus fica aqui. O meu sentimento ruim foi embora, mas Deus tem que ficar aqui. Porque se Deus vem responsabilidade, vem o peso da verdade na tua vida e você tem que seguir ela. E se você tem que seguir ela, cara, o fardo é complicado. A gente fala que assim, como está na Bíblia, né? O fardo é leve. Mas para nós que sofremos represálias e reações aqui na terra, pode não parecer tão leve assim, né? Apesar de ser, né? E é esse que é o problema. É aí que eu quero chegar. É o fato de que, na real, o fardo é leve, cara. O fardo é leve. Mas a gente faz ele não ser, praticamente. Então, assim, você tem os mandamentos bíblicos, você tem o que Deus fala, você tem acesso a isso tudo. Mas começa a ser difícil, cara. Começa a ser difícil porque as pessoas começam a te olhar diferente. Porque você não é aquele cara pra frentex, amigo de todo mundo. Você é um cara retrógrado. Você é um cara ultraconservador. Você é horrível, meu Deus do céu. Você não é uma pessoa que respeita todas as coisas e que ama todo mundo igual e não sei o que, não sei o que. E quando eu digo isso, obviamente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é para respeitar ninguém, que você tem que falar que os gays vão morrer, não sei o que. Não é isso, tá? Estou dizendo que assim, existe uma verdade, ela tem que ser defendida. Fim de papo, né? Respeito, óbvio, mas tudo tem o seu limite, né? A partir do momento em que você prioriza o respeito ao outro enquanto a tua fé é atacada, deu ruim, cara, tá errado, repensa, né? Continuando,
Bom, Deus vai deixar de lado por conta disso tudo, só que isso não é uma surpresa, ou pelo menos não deveria ser. Porque vamos lá, pequeno exercício aqui de lógica. Pense comigo, se a verdade não existe, né, se as ordens das coisas elas são inexistentes, porque eu posso pensar várias coisas, né? Então, existem 1000 usos para isso aqui, existem 1000 maneiras de ver, mas hierarquias de poder, né? Hierarquias de poder, muito bem. E aí, se tem a hierarquia de poder, a gente entra nessas identidades, a gente entra em grupos, né? E aí a gente vê, bom, esse grupo ele pensa isso, essa classe aqui ela pensa assim, esse outro aqui pensa assim, e cada um segue o que quiser. Então não existe verdade, existem opiniões. Ok, dane-se a verdade, existem opiniões. Muito bem, se só existem opiniões, eu não tenho nenhuma coisa a ser carregada por conta das opiniões. Não tem uma coisa que eu tenho que defender até o fim, porque são opiniões. Opinião você muda, certo? Eu posso pensar uma coisa hoje e pensar outra amanhã. Opinião é mutável. Opinião, a gente lê algo sobre e pensa, caramba, é verdade, e aí troca, né? Muito bem. Verdade não pode mudar, cara. Aí é um aspecto mais filosófico, né? A essência da verdade ela é imutável, ela não muda, certo? Opinião muda, verdade não. Não importa o que você chegar para mim falar, não importa o que você falar, né? Você chegando para mim e falando que, não, Jonathan, olha só, eu fiz vários estudos, cara, eu li vários artigos e eu cheguei à conclusão, e assim, não foi só eu, né? Foram vários acadêmicos, várias pessoas inteligentes mesmo, ou seja, se ela é inteligente, você é burro, né? Então você não pode discordar. Então assim, eles fizeram vários estudos e descobriram o quê? 2 mais 2 é 5. Olha que doideira. E eu pensei a vida inteira que 2 mais 2 era 4, mas 2 mais 2 é 5. E assim, ó, li vários livros sobre isso, cara, vi várias palestras. Nossa, meu professor da faculdade então falou várias coisas assim que eu fiquei, caraca, é verdade, 2 mais 2 é 5, cara. Como é que eu nunca percebi isso? Né? Não, não é. Mentira. Errado. Verdade não muda. Ela não pode mudar. Essencialmente, ela não pode mudar. Ok. Então, a gente não está tratando de opiniões aqui. A gente está tratando de verdade. E a verdade tem que ser defendida. Né? Ok. Bom, vamos lá então. Se não existe verdade, não tem por que defendê-la. Então, vamos lá. Nós somos cristãos, certo? Nós temos isso aqui como nosso guia. A verdade de Cristo, certo? Cara, se eu nem sequer consigo reconhecer verdade, assim, ó, isso aqui é uma verdade, como é que eu vou abominar a mentira? Porque, assim, que eu saiba, Jesus, não é que ele não gostava muito de mentira, não é que ele não achava legal. Ó, vai rolar vez ou outra? Vai, mas não acho legal, não é isso. Ele abomina. Deus abomina o pecado. Ele não acha feinho, chatinho, ele abomina, certo? E aí qual o problema, cara? Você tem que buscar ser igual a ele, né? Se você tem essa responsabilidade, você tem que abominar o pecado, certo? E aí é complicado, cara. E é complicado por quê? Porque o pecado ele está à nossa volta, cara, todos os dias, toda hora, né? Se você tem a responsabilidade de abominar o pecado, cara, você tem que abrir mão de muita coisa, aprovação dos amigos, hábitos seus, talvez, pensamentos, que é isso que eu acho interessante. Eu vi uma pregação uma vez do Jonas Madureira, que é um pregador que eu gosto muito, onde ele falou sobre idolatria. E geralmente quando a gente fala de idolatria, quase sempre se fala sobre outros deuses, né? Sobre pessoas. Não, porque aí você pode estar idolatrando ao seu namorado, seu marido, sua esposa, ou seus amigos, ou não sei o quê. Mas pouco se fala idolatria de pensamentos. Você pode estar tão apaixonado com aquela opinião que você tem, cara, que você descarta o que Deus fala, certo? Por quê? Porque a verdade não existe. Então você pensa se você quiser, né? Pois é. Bom, se eu não consigo abominar a verdade, abominar a mentira, se eu não consigo chegar a esse ponto de obedecer a verdade e abominar a mentira, porque realmente não existe nada, né? Então cada um pensa se quiser, como que eu vou querer me achegar à verdade, cara? Certo? Como é que eu vou sentir o desejo de fazer isso? A verdade é Deus. Como que eu vou ter essa coisa de, eu tenho que me achegar a Deus, cara, eu tenho que me achegar a Deus, porque cada um pensa o que quiser, né? Então, é muito mais fácil, esse que é o problema, é muito mais fácil para mim, para você, para eu que sou novo, para ele que é mais velho, para ele que é assim, para ele que é assado, não sei o quê, é muito mais fácil para todos nós, cara, simplesmente pegar a Bíblia e falar, bacana, dá para pegar algumas coisas daqui,
Dá para pegar algumas coisas. Sabe por quê, cara? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: é que quando você pensa assim, você acaba esquecendo de uma coisa. E é uma coisa que eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia aí para ver. Que é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos lá. Diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eu vou pedir para que vocês prestem atenção muito bem no jeito que isso está escrito. Cara, a Bíblia é linda. Olha como é que está escrito: alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Presta bem atenção, cara, que não está escrito assim, por obedecerem a outras entidades, né, e a ensinos diferentes, a outras opiniões, a outros pensamentos. Não. Está escrito o seguinte: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, certo? Então aqui não tem uma opinião, não tem uma outra coisa, não tem uma parada diferente, uma opinião assim mais moderna, né? Uma coisa mais legal, mais respeitosa, mais não sei o que, mais abraça todo mundo. Não tem isso, cara. Tem o certo e tem o errado. Tem anjo, tem demônio. Tem luz, tem treva. Fim de papo. Independente do que você pensa. Beleza. E aí o que ocorre? Ocorre o seguinte: foca nisso aqui. Pela hipocrisia, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, você não pensa mais, cara. Certo? Você não raciocina, você não racionaliza aquilo que Deus deseja para você. Você simplesmente se deixa levar, né, por ventos de doutrinas, por exemplo. E aí qual o problema disso tudo? É que derivado disso, o que ocorre? Ocorre que a Bíblia deixa de ser a fonte de toda a verdade e passa a ser a fonte de algumas verdades, né? Então assim, por exemplo, na Bíblia está escrito que homem com homem, mulher com mulher não pode, né? Bom, eu acho, cara, que a Bíblia, falei, né, precisa de um 2.0, tal, porque, por exemplo, tem muita coisa aqui que é útil, né? Você já leu Provérbios, pastor? Já leu? Você lê a Bíblia, né? Muito bacana. Olha, a Bíblia é muito legal. Provérbios é um livro muito bom. Eu gosto bastante. Tem muita coisa que eu consigo usar no meu trabalho, nos meus estudos e tal. Mas, por exemplo, essa parte do homem, mulher com mulher, eu já não acho que é tão legal, né? Porque hoje em dia, poxa vida, você já viu, né? Você tem Facebook? Eu também. A gente vê muita coisa, né? Então, assim, tem que ter mais respeito, você não acha? Eu também acho. Então, assim, tem coisa que dá para levar, não dá? Mas tem coisa que... pesado, né, cara? Tem coisa que não pode, não. E aí, vamos lá. Se a Bíblia, ela é só mais um apunhalado de vários conceitos, não verdade, só conceitos, só pensamentos. A Bíblia é um apunhalado de vários conceitos aqui misturados e tal, não sei o que. Se ela é só um conceito, cara, se ela é só uma opinião, ela se curva a você. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho a opinião de que, por exemplo, eu tenho a opinião de que, sei lá, tem que lançar uma emenda agora, constitucional, para tal coisa, né? Aí eu penso que sim, eu penso que tem que fazer isso, porque afetaria a minha vida, né? Você pensa que não, porque não afetaria a sua vida. Aí tem um cara que não tem opinião formada, porque não faria nem bem nem mal a ele. Então as opiniões vão se formando de acordo com a utilidade que tem para você, né? Então no momento em que você precisa, por exemplo, de mais dinheiro, você é a favor do aumento do salário mínimo, por exemplo. No momento em que você está querendo construir sua empresa e tal, você é a favor da redução de impostos. Então, você vai adaptando tudo à sua necessidade, né? Se a Bíblia é só mais um apunhalado de conceitos, cara, você vai adaptá-la às suas necessidades, né? E aí, sabe o que acontece? Acontece o seguinte: acontece que Deus passa a amar o que você ama. Ele passa a abominar o que você abomina. Ele passa a respeitar o que você respeita. Ele passa a criminalizar o que você criminaliza. Ele passa a fazer tudo o que você quer, porque ele é só um conceito. Ele se curva a você. E quando ele se curva a você, cara, ele não é mais Deus.
ele é só um pensamento, né? E aí qual é o resultado disso? Você se torna o seu próprio Deus e você nem sequer percebe, né? E aí, cara, já era. Foi para outro caminho, foi para outro lado, está tudo errado, mas não está tudo errado porque o errado não existe, né? Então, beleza. E aí, vamos lá. Partimos aqui de 1 Timóteo. Então, repara que nesses versículos aqui, o que é interessante é que não existe papas na língua, né? Não existe esse receio do que os outros vão pensar, não existe esse medo de que, não, caramba, peraí, olha como é que ele falou. Ele falou espíritos enganadores, que coisa horrível, espíritos enganadores, ensino de demônios, gente. Tá maluco, tá repreendido, em nome de alguma entidade aí, né? Olha só, espíritos enganadores, ensino de demônios. Como que eu vou falar isso hoje, cara? Tá doido? Espíritos enganadores, ensino de demônio? Mas não, isso é só uma opinião, cara. Não é um ensino de demônio, é só uma opinião. Jonathan, você tem que deixar de ser retrógrado, Jonathan. É só uma opinião, não é ensino de demônio, gente. Ai, meu Deus. E aí, complementa com 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Cauterizou, cara. Cauterizou. A verdade não me incomoda porque ela nem sequer existe. Ela é só um conceito, ela é só uma opinião, ela se dobra a mim e eu faço o que eu quiser dela. Certo? Pois é. Continuando. Eu acho muito interessante o fato de na Bíblia, né? É incrível, cara. Eu acho incrível como Deus ele usa as palavras certas, as palavras exatas para falar o que é preciso, né? E essa parte é muito específica, essa parte especificamente é muito importante, porque justamente o fato de não estar escrito opiniões diferentes e tal, mas isso de demônios, o que você percebe aqui? Que nós não devemos suavizar o que é errado. A gente não tem que romantizar as coisas, o mundo e tal. Não. A gente tem que chamar as coisas pelo nome. Então, se você está errado, você está errado. Acabou. Não tem discussão. Não tem opinião, não tem pensamento, não tem, não, mas esse sociólogo aqui, ele fala que não sei o quê. Não importa, cara. A verdade está aqui. Isso aqui não é um bando de opiniões. Isso aqui é a verdade. E o teu papel é defendê-la com unhas e dentes. E acabou. É isso. Beleza. Não só avisa o que é errado. Chama pelo nome. E essa frase aqui eu acho linda, cara, essa frase. Moderação em defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. E realmente é. Não sei quem é o autor, mas realmente é. E aí uma outra, que dando uma estudada ontem, eu vi e achei perfeita, encaixando com tudo que eu fui vendo aqui, que é a frase seguinte: a indiferença de fiéis é muito mais terrível do que o fato de que infiéis existem, né? Essa frase foi de Alexander Elchaninov, que foi um padre russo, né? No livro dele, Diário de um Padre Russo. E naquela época, né, a gente volta aí, data de 1700 e pouco, 1800 e pouco, naquela época já estava acontecendo isso, né? Você pega o movimento do iluminismo e tal, isso data de muito tempo já. Então eu vejo pessoas hoje que veem, por exemplo, as pautas que são defendidas por alguns partidos, ou vê o que passa nas novelas da Globo e fala: meu Deus, que coisa horrível, como que a gente chegou a esse ponto? O que aconteceu no meio do caminho para chegar agora? Não foi recente, cara, não foi uma coisa de agora, foi uma coisa de muito tempo mesmo, né? Continuando. Voltemos à Bíblia agora. Abram aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Bem pertinho, né? Está escrito o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pois é. Esfriamento para com a verdade, né? É muito importante que isso fique claro, que é o seguinte: são coisas muito sutis que fazem com que a gente deixe de conceptualizar isso e que isso influencie nossa vida. É muito sutil. Porque, por exemplo, recentemente eu tenho estudado muito algumas coisas de psicologia, e uma coisa que eu aprendi que realmente faz muita diferença é você entender o seguinte: as figuras na nossa história, na história da humanidade, que nós temos como monstros, como pessoas horríveis,
Joseph Stalin, Hitler, essa galera toda, né? Ditadores de maneira geral, nós temos como uma coisa inimaginável. Cara, como é que pode, cara? Como que eles foram capazes de fazer uma coisa assim? Quando a gente volta, por exemplo, igual eu tinha mencionado aqui, a crucificação de Jesus, a gente vê isso em filme, a gente lê sobre isso, a gente ouve pregações sobre isso, e aí eu acho impressionante, cara, como a maioria das pessoas olha aí e se pensa, meu Deus, se eu tivesse naquela época, cara, mas nem ferrando que eu estava lá contra Jesus, eu ia estar a favor dele, mas é certo isso, eu ia estar lá lutando e chorando, e meu Deus, aí você vê o filme, aquela coisa, né, o Jesus branquinho, loiro de Hollywood, todo bonito, meu Deus, aí você começa a chorar, caramba, não fizeram isso com ele, não sei o quê, e aí o que ocorre, cara? Você se vê como um herói, quase que um herói, né? Não, se eu estivesse lá, teria sido diferente, se eu estivesse lá, eu não estaria com eles. Quem te garante? Quem te garante? Porque vamos tentar se colocar nessa situação, onde todo mundo vai ficar contra você, onde se você defender aquilo com a verdade, você morre. Não é que vão deixar de falar com você, você morre, cara, você morre. Se você pegar, por exemplo, a história dos mártires da igreja, você vai ver todo tipo de morte possível, cara, todo tipo, só arrancando cabeça, tirando a pele do cara vivo, queimando, você vê tudo, cara, tudo. E aí, quando a gente fala disso, o que geralmente se pensa? Então, eu tenho que morrer por Cristo, eu tenho que estar disposto a morrer por Cristo. Cara, mais importante do que você estar mais disposto do que morrer por Cristo, é você estar disposto a viver por Ele. Se você não consegue nem isso, morrer por Ele vai ser muito mais complicado, né? Ok. Então, vamos lá, voltando aqui para o versículo. Do meio para o fim, fala, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja bem, se você tem que manejar bem a palavra da verdade, você tem que ter um relacionamento muito forte com ela. Ela tem que mexer contigo, cara. E não mexer do jeito que se mexe hoje, né? Não do jeito que as pessoas falam hoje nas músicas, que são 4 acordes que ficam repetindo a música inteira, 3, 4 versos diferentes, aí a parede preta, fumacinha, não sei o quê, você fica se abraçando, Jesus é lindo, não sei o quê, fica chorando e tal, e fica nessa palhaçada, e aí sente aqui aquela coisinha, ai, Deus é tão, papai, não sei o quê, e fica como se fosse um bebê, né? E fica nesse mimimi aqui, pra lá e tal, e louvando e tal, cantando, né? Só cantando músicas, não sei o quê. E aí, cara, você toma como parâmetro os sentimentos, as emoções e tal, não importa mais a verdade, importa as emoções, os sentimentos, e você fica naquela coisa gostosa, e aí você não se foca na verdade. Você gosta muito de sentir teu cabelo arrepiando e tal, essa coisa linda e maravilhosa, meu Deus me ama, Deus me ama, né? Essa coisa toda. E aí, cara, quando é para você ir num grupo de estudo de Bíblia, não vai dar, cara, que eu vou ter que ver um negócio lá e não vai ter como. Cara, vamos fazer o seguinte, então, já que você não vai poder, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar o conteúdo aqui do estudo, aí você dá uma olhada, beleza, pode deixar. Tal. E aí, cara, você viu? Não vi, cara, que eu tive que fazer uma parada lá e tal. E é assim, né? O teu foco são as emoções, a coisa gostosinha e tal. E aí, na hora de você sentar e ler a palavra e viver o que está escrito aqui, você não lê, você não vive, não faz diferença. Você vive como se isso não fosse uma verdade. E aí que é interessante, porque não adianta, cara, eu chegar aqui e falar, gente, prazer, eu sou o Jonathan, eu sou cristão. Beleza, eu sou cristão. Ou então, chega o pastor e fala, galera, boa noite, eu sou pastor sou pastor aqui da igreja, pastor. E aí fica nessa coisa, nos títulos, né? Eu sou cristão, ele é pastor, não sei quem é diácono, não sei o quê. Cara, vamos lá. Para Deus, você é o quê? Para Deus, você é servo ou não? Não importa o título, você é servo ou não? Você obedece ou não? Você vive o que ele diz ou não? É isso que importa no final das contas, né? Não importa os seus sentimentos, não importa as suas opiniões, não importa nada disso. O que importa é Cristo. Fim de papo. Continuando. Abra a Bíblia, por favor, uma última vez. Agora em Salmos, capítulo 43, versículo 3. Salmos 43, versículo 3.
diz o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. E aí é o seguinte, vamos parte por parte nesse versículo aí. Envia a tua luz e a tua verdade. Ok. Então, Deus já enviou. Está aqui, a gente tem acesso a ela hoje, todos os dias. Principalmente hoje que a gente tem o advento da internet, do celular, onde você está a um clique de distância, né? Você tem acesso, certo? Ok, então já chegou a nós. Perfeito. Agora, vamos lá. Continuando depois do e a tua verdade. Diz: para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Para que me guiem. Ok? Então isso tem que ser a tua lanterna. Tem que mostrar o caminho para você. Cara, não adianta você ter uma lanterna. Vamos supor que isso aqui é uma lanterna, tá? Estou com uma lanterna aqui, beleza. Tudo escuro, estou com uma lanterna. Falo, caramba, cara, não estou vendo nada. Eu estou com uma lanterna aqui. Eu não ligo a lanterna. Não ligo, porque eu sou besta, né? Não liguei a lanterna, tudo escuro. Ai, meu Deus, me envia alguma coisa, Senhor. Me envia um anjo, porque o anjo é branquinho, né? Ele reluz. Então, vou sair do escuro. Legal. Envia um anjo, Senhor. Oh, em nome de Jesus, envia um anjo, Pai. Oh, aleluia. Aí, meu filho, você está com a lanterna. Não, eu quero um anjo, Senhor. Eu quero um anjo. Manda um anjo, Pai. Meu filho, a lanterna. O anjo, Senhor. E aí fica nesse vai e vem. E aí o que ocorre? Ocorre que você fica no escuro. Você não sai do lugar. Se você está no escuro, imagina, tudo escuro aqui, dá um apagão, tudo escuro, tudo apaga lá fora, apaga aqui e tal. O que ocorre quando está escuro? Tá? Eu acredito que todos vocês aqui, independente da idade, já tenham passado por aquela coisa muito, muito bonita, né? Muito gostosa, que é quando a luz acaba na tua casa, né? Acredito que todos já passaram por isso. Vamos lá, se não tem vela, se não tem uma luzinha que está vindo lá de fora e tal, o que ocorre quando está tudo escuro, cara? Ou você entra no quarto do seu pai e sua mãe para pegar alguma coisa, ou no teu e está tudo escuro e tal. O que ocorre? Você não anda assim, rápido. Você vai devagar. Por quê? Você está com medo. Por que você está com medo? Porque você não está enxergando nada. Você pode tropeçar em alguma coisa, você pode cair, você pode pisar no rabo do teu gato, do teu cachorro, e aí, né, complica. Então você fica, meu Deus, cadê as coisas? Envia um anjo, Senhor, envia um anjo. E aí você fica aqui, todo perdido, né? Muito bem. Hoje, a gente tem a luz, cara. A gente tem o acesso à luz. Ela está aqui, né? Ela existe. O problema é que não só muitas vezes nós não nos achegamos à luz, mas nem sequer a gente reconhece que está na escuridão. E é esse que é o problema, né? Eu nem sequer reconheço que eu estou. Se eu não reconheço que eu estou, não preciso de luz. Se eu não preciso de luz, não faz diferença. É só mais uma coisa. É só mais um conceito. É só mais uma opinião, né? E é o seguinte, eu penso muito o seguinte, conforme eu estava lendo a Bíblia, estudando isso tudo, me veio uma coisa em mente. Eu não sei se vocês repararam, mas geralmente, quando temos uma pregação falando sobre esfriamento, né, quase sempre a gente nota dois padrões. Um padrão se repete independente do tema. Não importa se é esfriamento, não é, mas tem uma coisa que quase sempre é repetida, que é o seguinte: irmãos, então nós devemos ser tal, nós devemos fazer tal, nós devemos não sei o que, sempre no futuro, né? Olha, a gente tem que ser assim, né? O que ocorre, cara? Eu acho o seguinte, eu penso assim, o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, já está aqui. Eu não tenho que chegar aqui, acredito que Deus não te colocou aqui hoje, não me colocou aqui hoje, para falar para você o que você tem que ser, o que você tem que fazer. Porque se você é cristão, você sabe o que você tem que ser e você sabe o que você tem que fazer, né? O que importa é o fazer e o ser, né? Não é ouvir de um pastor o que você tem que fazer, o que você tem que ser. A Bíblia já é clara sobre isso, né? Esse é o primeiro padrão, né? Nós temos que ser assim, nós temos que não sei o quê, nós temos que não sei o quê. Até que um dia, eu vi um filósofo que eu gosto muito, que ele falou assim, entrevistando ele, e perguntaram: vem cá, o que você acha que a sociedade, como é que você acha que a sociedade tem que ser hoje? Como é que ela tem que ser? Aí ele falou: meu filho, eu não penso sobre o que a sociedade tem que ser. Eu falo sobre o que ela é. Meu trabalho é falar o que a sociedade é, não o que ela tem que ser ou deixar de ser. É o que ela é, né? Então, eu acredito particularmente que Deus hoje
não quer falar o que você tem que ser, o que você tem que fazer, porque você sabe disso. Ele quer falar o que você tem sido, o que você está sendo agora. E pode ser que você está sendo negligente. Pode ser que você está ignorando, que você está frio, que você está distante, que você simplesmente não vê tanta necessidade assim, que você vê isso aqui só como mais um evento, a reunião de pessoas aqui para buscar a Deus, é só mais um evento. Cara, vamos lá na igreja, vou ver se dá, eu vou ver se dá, que eu tenho que resolver umas coisas. Que coisa? É umas paradas lá, velho, tem que resolver muitas coisas, minha vida é muito complicada, e aí fica nisso, né? É só mais um evento, só mais uma coisa. Mas se eu não puder ir nesse culto, eu vou no outro, né? Se eu não puder ir na EBD, semana que vem vai ter, então tranquilo, né, e tal. E é assim, não existe valor, né? Então assim, o meu foco aqui é o que a gente tem sido, não o que a gente tem que ser, o que a gente deve ser, o que a gente tem que deixar de fazer amanhã, como é que você tem que acordar amanhã e pensando e tal. Não, você sabe disso, você sabe disso. Se você não sabe, você tem que saber, né? Então é a tua responsabilidade. Agora, eu acredito que nós, de maneira geral, eu me encaixo nisso, todos nós, não necessariamente temos valorizado da maneira que a gente deveria valorizar, né? Não necessariamente nós temos agido como deveríamos agir, certo? E uma coisa, cara, que me incomoda é o seguinte, eu acredito que todos aqui saibam, eu sou professor de inglês, né? E quando eu estou dando aula, eu acho muito interessante uma coisa. Eu acho interessante que, assim, aula do que for, cara, você está dando aula, aí o que acontece? Você explica o negócio para o cara, aí você fala, entendeu? Aí o abençoado faz assim, entendeu mesmo? Me explica. E aí não rola, acabou, né? Então, assim, eu acho interessante isso porque, obviamente, geralmente, isso, no meu caso, isso ocorre muito mais com quem é de menor idade, né? Agora, vamos lá. Eu, 21 anos, né? Aí imagina, eu chego para um amigo meu de 21, 22, 23, dependendo da idade, e falo, cara, a Bíblia diz isso, entendeu? Entendeu mesmo? Está fazendo o que ela diz? Né? Pois é. Então, assim, novamente, volto a dizer, não é o que você tem que fazer, você sabe disso. A questão é você fazer, é você ser, né? Ou então você deixar de fazer ou deixar de ser, porque muitas vezes o que realmente atrapalha a nossa vida não é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos deixando de fazer, certo? Então, assim, qual o cerne do problema, o cerne da questão aqui? O problema maior para mim, cara, é que geralmente em cultos de maneira geral, e como eu estou vendo agora acontecendo também, porque todo culto acontece, né? O pastor fala alguma coisa, independente se é o pastor Manuel, pastor Paulo, pastor Maurício, em outras igrejas também, falou uma coisa que todos nós reconhecemos como certo, né? Irmãos, nós temos que ser santos, temos que buscar a santidade e a santificação. Aí todo mundo. E aí, beleza, balança a cabeça, né? E balança a cabeça, e balança a cabeça, e fica nesse balanceamento aqui de cabeça. Tá. Agora vamos lá, cara. Se eu chego para você e falar assim, olha, você tem que ser firme, cara, na palavra, firme. E você fala, é verdade. Não importa o que você está falando. Não importa. Tem um adágio, né, uma frase assim, que era muito dita antigamente, principalmente em latim, nos tempos lá, que era assim, ações, não palavras, né? Eles chamam isso muito como base. Você pega filosofias como o estoicismo, como outras filosofias que focam muito em você executar as coisas, eles sempre focam nisso, né? Sempre focam nessa fala. Ações, não palavras. Então, cara, quando eu falo isso aqui, não faz a menor diferença se você me ouve e faz assim. E faz isso aqui, e fica nesse balanceamento. Isso não faz diferença. O que faz diferença é daqui para frente. É por isso que eu estou dizendo e repetindo aqui várias vezes. Não é o que você tem que ser. Você sabe disso. A questão é ser. Tá? Ok. E aí é o seguinte. Eu falei dos dois padrões. Então, o primeiro padrão é essa coisa de todo mundo fazer que sim e tal. E o segundo padrão
é específico do esfriamento. É específico quando vai ter uma pregação, quando tem uma palavra sobre esfriamento. Que é o quê? Acabou a pregação, aí o pastor chega e fala assim: irmãos, nós temos que voltar à essência do amor, nós temos que voltar ao que nós fomos um dia, ao primeiro amor. E aí é sempre essa palavra: voltar, primeiro amor. Sempre tem isso. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Por quê? Qual é a ideia do primeiro amor? É aquele momento onde você está apaixonado por Cristo, onde você está louvando o dia inteiro, onde você participa de todos os eventos, você só pensa em Jesus. Meu Deus, Ele é lindo, ai, morreu por mim. E aí aquela coisa toda, e é muita emoção, e é muita alegria, e tal. E aí, sempre falam isso: nós temos que voltar ao primeiro amor. E uma coisa que ficou muito na minha mente foi o seguinte: talvez, hoje, não é um dia que Deus está falando para você voltar a ser o que você era. Talvez hoje especificamente, seja um dia que Deus está falando para você ser o que você nunca foi. Certo? Então, talvez, não é que você tem que voltar à paixão que você tinha, porque a gente tem aquela clássica diferença: paixão e amor, né? Não é você ficar doido aqui, cantando e louvando o dia inteiro, enchendo o saco da vizinhança inteira, gritando: ai, Deus é lindo, meu Deus do céu, remove a minha pedra, e aquela coisa toda. Talvez não seja isso, cara. Talvez é para você ser o que você nunca foi. Talvez é para você amá-lo como você nunca amou antes. Não é para você voltar ao que você foi um dia, é para você ser melhor. Talvez, só talvez, não é para você voltar ao que você pensava, ao compromisso que você tinha, ao carinho que você tinha, ao achego que você tinha à palavra, aos seus irmãos. Talvez não seja isso, cara. Talvez não seja isso. Talvez Deus queira que você melhore. Não que você volte ao bom, mas que você busque o ótimo, que você busque o excelente, que você busque Deus, puramente Deus, sem emoções, sem sentimentos, sem lágrima aqui, sem mimimi lá, sem nada disso. Deus, é isso. Então, nesse momento, para a gente encerrar, eu peço que vocês fiquem de pé. E é o seguinte: para encerrar, obviamente a gente sempre faz uma oração. E cara, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não vou pedir para você botar a mão no coração, para você ficar de joelho, seja lá o que for. Não vou pedir nada disso, não precisa, tá? Deus te ouve de qualquer lugar, de qualquer maneira. Se for um coração sincero, Ele vai te ouvir. Fim de papo, né? O que eu vou pedir é o seguinte: eu vou fazer minha oração, você faça a sua, tá? E a minha oração vai ser focando nisso. Não vai ser pedindo para que Deus nos ajude a gente voltar ao primeiro amor, a gente voltar a ser o que foi um dia. É para a gente passar disso, cara. É para a gente sair desse nível raso, desse nível de é uma opinião, é um conceito, é um não sei o quê. Não, cara, é Deus. É a coisa que tem que ser a coisa mais importante na sua vida. É Deus, cara. Não é uma mera opinião, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é se você gosta, se você não gosta. É Deus, cara. É Deus. Então, na tua oração, cara, fica minha recomendação aqui, meu conselho. Não peça para que Deus te ajude a você ter o compromisso que você tinha. Peça para que Ele te melhore. Não peça para que Ele renove o seu coração. Peça para que Ele transforme o seu coração. Para que Ele não volte a ser o que Ele foi. Para que Ele passe para outra coisa, para outro nível. Não peça o relacionamento que você tinha. Peça um relacionamento melhor com Deus. Peça Deus. Não peça mais nada. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Nós sempre queremos que tenha mais pessoas, mas também nós sabemos que quem está aqui é porque o Senhor colocou aqui. Tinha um propósito nisso e eu creio que o propósito foi cumprido. Pai, eu venho te pedir agora, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um aqui, para que nós
não queiramos só voltar ao que fomos um dia, mas para que nós queiramos ser melhor, Pai. Não para que nós só queiramos mais de Ti, Senhor, mas que nós só queiramos a Ti, Pai. Não é só mais um pouco, é só o Senhor, Pai. Que nós possamos, Senhor, buscar a Ti como nunca buscamos, Pai. Que nós temos um compromisso que nós nunca tivemos, Senhor. Que nós cheguemos a um nível de amor, de dedicação, de valorização, Pai, de reconhecimento da autoridade que há no Teu nome e na Tua palavra, Pai, que nós nunca tivemos, Senhor. Não é voltar a ser o que a gente foi, Pai, é ser o que a gente nunca chegou a ser, Senhor. Pai, eu Te peço pela vida de cada um aqui, Senhor, pela família de cada um aqui, Pai, para que nós não sejamos meros cristãos que ficam cantando músicas bonitinhas, emocionais e compartilhando frases de efeito nas redes sociais, não, Senhor. Para que nós sejamos cristãos de verdade, Senhor. Para que nós estejamos mais interessados no Teu julgamento do que no julgamento dos outros, Pai. No Teu pensamento sobre nós do que no que os outros pensam de nós, Pai. Eu Te peço pela vida, pelo coração e pela mente de cada um aqui, Pai. Em nome do Teu santo Filho amado, Jesus. Amém.